Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, o teu podcast de terças-feiras, sempre às 8 horas da manhã nos streamings de áudio e às 20 horas no nosso canal do YouTube. Então vai lá, te inscreve no canal do YouTube se você está vendo ou ouvindo esse podcast pelo Spotify e faça o mesmo caso você esteja aí vendo pelo YouTube, passa por lá no Spotify e siga-nos. Estamos crescendo, estamos com Redação Desconecta e também estamos com Desconecta Plus, com o nosso amigo Júlio Mauro, aí, parceiro, que vem fazendo um belo trabalho aí de capturando as histórias dos discos e fazendo episódios mais curtos aí de 10, 15 minutos falando sobre um determinado álbum. Antes da gente avançar o tema por aqui, vale lembrar o patrocínio da Vlut. Vlut é o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse vlut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Receba em casa todos os meses uma surpresa aí dentro de uma caixa bonitinha com alguns gifts. É o verdadeiro clube do disco, lembrando que a Vlut não é apenas discos nacionais. Aliás, o que menos tem são discos nacionais, né? Então, se você gosta, tem preferência por bandas internacionais e o melhor, cara, você pode direcionar através da criação do teu perfil ao que você quer receber ou não. Vai lá, vlut.com.br. E hoje, cara, vamos falar de um álbum que está completando 40 anos. Um dos álbuns mais importantes da banda. Não é o mais importante, porque talvez eu ainda coloque outro na frente, o terceiro álbum deles. Mas é, com certeza, um dos mais emblemáticos. É um álbum de transição, né? A gente passa de um primeiro para um segundo álbum para chegar aí num terceiro álbum. Eu estou falando de Meat is Murder, do grande The Smiths. E hoje a gente tem convidado, Brody. É isso, meu velho? É, hoje vai contar com um convidado de peso. Eu acho que vai mais dele do que falar do que a gente. Mas tudo bem. Olha aí a responsa. E aí, gente? Seja bem-vindo aí, Virgílio. Beleza, meu? Beleza. Virgílio aí, pra quem não sabe, também escreve lá no Redação Desconecta, né? Recentemente fez uma resenha aí do Papangu, banda do Nordeste aí, que faz essas misturas de, sei lá, cara, sludge metal com forró, metal, uma bela mistura, né, cara? Ritmos regionais, histórias também, né, cara? Assim, muito contando a história da região, como o disco Lampião aí que saiu. Isso. Uma bela banda, muito legal. Seja bem-vindo, Virgílio. Valeu, obrigadão. Vamos lá, assunto bom. Porra, põe bom, cara. Eu, como um bom vegetariano, ex-vegano, adoro esse título, né, cara? Meat is Murder, né? Pra quem não sabe, eu não como carne há uns 8 anos, né? Larguei a carne. Depois de 3 anos me tornei vegano total, não comi nada de origem animal, mas agora, do meio do ano pra cá, das enchentes de Porto Alegre pra cá, resolvi voltar a comer queijo, ovos e derivados aí dos animais. Mas eu tenho uma relação muito forte com esse nome porque ele me toca muito. Para quem não tem a sensibilidade ou nunca viu algum vídeo sobre veganismos ou maus tratos aos animais, eu recomendo e não recomendo, porque eu também não gosto de levantar bandeira, né? Primeira vez eu acho que eu falo abertamente assim, aqui num podcast ou nos vídeos, eu não recomendo... Segunda? Bom, obrigado. Ah, sim, a gente teve o especial Stray Edge, né? Aqui no Redação, boa. Eu recomendo e não recomendo, cara. Earthlings, um filme que está no YouTube, que é pra, com perdão da palavra, estourar os miolos ou fuder com os miolos de qualquer pessoa. Depois que tu vê esse filme, é difícil tu ter uma relação saudável com comida de origem animal. É muito difícil. E tu sabe que eu tava até agora lendo sobre o disco e tal, pra gente falar aqui, e eu faz muito tempo que eu não vejo, assim, eu até cheguei a ver uns shows no YouTube do Morrissey, mas diz que no momento que ele toca Meat is Murder, nos shows, fica rolando, assim, umas imagens, assim, de matadouros e tal, assim, no telão, que é pesado também, né? Muito, muito. A gente mora no estado, né, eu, Virgílio e o Brody, né, pega aquela região do Paraná também ali, né, região sul, né, estamos todos na região sul, tanto eu quanto o Virgílio em Porto Alegre, o Brody aí no Paraná. Tem uma criação de gado, uma cultura da carne muito forte, né? Então, quando alguém... Eu, por exemplo, cara, passei a minha vida inteira comendo churrasco aos domingos, né?
Meu pai, quando eu falei pra ele que eu parei de comer carne, ele me deserdou. Não é fácil. É um assunto muito delicado de se tocar, né, cara? De você falar. Hoje é até mais fácil de você, muito. Eu acho, de você tocar nesse assunto, até porque a gente tem a informação mais digamos assim, na palma da nossa mão, né? Você pegou o teu celular, acessou, você que está em casa quer descobrir um pouco mais sobre vegetarianismo, sobre veganismo, maltratos animais e tudo isso que a gente está falando aqui, você pega o teu celular agora, nesse exato momento vai consultar. Mas a gente tem que se lembrar, cara, que esse disco é um disco foi começado a ser concebido em 1984, né? Imagina. E ele foi lançado em 85. Então você imagina isso há 40 anos atrás, cara. Era um tabu gigantesco, né? Um tabu muito grande, assim. Tipo assim, e principalmente porque eu acho esse disco, assim, de uma certa maneira conceitual, por ele falar disso. Mas não só disso, ele tem, assim, várias linhas de como é que eu posso dizer, cara? São várias coisas que remetem a isso, não só a protestos sociais, protestos políticos e tal, mas tem castigo corporal, abuso doméstico. Isso aí. Daí fala sobre vegetarianismo, enfim, cara, tem tudo isso aqui. A gente tem que lembrar, como eu falei, que era 85, né? E pô, mais do que isso, o cara morava em Manchester, né, cara? Que é tipo, lá na Inglaterra, lá no norte. Pá, cara, no norte ali. E no momento, assim, que a gente também tem que, só para abrir mais um parênteses e também situar o pessoal, nessa época ainda aí, cara, o castigo pelo professor ainda era autorizado, então bater na mão, levar um cacete do professor ainda era ok, entendeu? Então, isso aí deve ter feito, assim, um revertério todo na cabeça dele. E ele falava isso muito aberto, né, cara? Ele não tinha muito... Até hoje ele não tem medo de falar o Morrissey, né? Sim. Mas eu acho que ele deve ter sofrido, assim, muito sobre isso, né, cara? Por ter se exposto a isso, né? Não só isso, né? O Morrissey também é homossexual, né, cara? Então, tu imagina, nós estamos falando de uma Inglaterra altamente conservadora. Eu acho que era o final dos anos Thatcher. Era essa palavra que eu tava querendo lembrar. Obrigado, Se não me engano, era o final dos anos Thatcher, no meio dos anos Thatcher, eu confesso que eu não me lembro. Mas a gente tá falando dos bretões, né? Ou seja, lá do norte da Inglaterra, né? A gente não tá falando de Londres, né? Cosmopolita, né? Não, vamos morar aqui no sul, né, cara? Morar em São Paulo, morar no sul, ou morar no Nordeste, no Norte, perto de São Paulo, é mais ou menos essa configuração. Óbvio que a gente tá falando de 40 anos atrás, então multiplica, né, isso. Eu até fui pesquisar aqui, mas a Margaret Thatcher ficou até 1990, cara. Eu até achei que era antes. Eu também achei que era de 79 a 90. Ela foi essa época aí era o auge dela, né, cara? A ministra Mão de Ferro, né? Complicado, né? E Manchester é um lugar já assim, muito, pelo que se fala, eu não conheço, mas muito industrial, assim, eles não tinham muita opção de né, juventude lá, não tinha o que fazer e tal, era muito em função do trabalho, assim. Eles, claro, teve outras bandas antes, assim, mas a primeira grande banda que vem em mente, assim, de lá, são eles. Assim, os Smiths, né? Tiveram várias bandas antes e depois, né? Joy Division e... Joy Division, claro. Várias outras que vêm depois, inclusive o próprio Oasis, enfim. Mas é isso que você fala, assim, era difícil você ser, eu acho que um adolescente nos anos 80 ali nesse lugar, sabe? Muito. Eu acho que você poderia se sentir, assim, meio que sozinho assim, em alguns momentos, até incompreendido. E eu assisti um filme que retrata a vida do Morrissey antes de ele ser o Morrissey. Na adolescência, sofrendo abusos e sendo perseguido por ser homossexual, tendo que se esconder e tudo mais, e tendo uma amiga que era a melhor amiga. Então mostra toda essa parte de Manchester nessa época, final dos anos 70 e 80, sabe? Então eu imagino que as pessoas nessa época, principalmente adolescentes dos anos 80, o Morrissey já era uma pessoa mais velha, né? Sim, é isso que eu ia dizer, né? Ele já era mais velho que os outros. Mas você se sentia assim, compreendido sozinho, porque estava morando num lugar que é extremamente industrial, que você não tinha
muito lugar para ir, né, cara? Então, aonde que você ia ter uma fuga? Você ia ter fuga nos discos, você ia ter fuga nos livros, né? Então, aí que acontece... Nas drogas. Nas drogas. Então, essa era a saída, né? Que tinha. Vocês estavam comentando aí no início do papo, né, que é muito além, né, de uma bandeira de veganismo, vegetarianismo, né, também tinha essa parada de abusos e coisas focadas no ser humano. A primeira música, que para mim é uma das melhores do álbum, se não a melhor, né, The Headmaster Ritual, tem uma tradução assim, cara, logo nos primeiros parágrafos, né? Carniças beligerantes, administre escolas em Manchester, suínos covardes, mentes cimentadas, senhor lidera as tropas, ciúme da juventude. O mesmo terno antigo de 1962. Então, o que ele tá trazendo aqui, cara? É um retrato de como eram as escolas naquele momento ali, né? O Brody falou muito bem, né, que era liberado o tapa educacional, né? O castiguinho educacional, né? O famoso, né? O tapa na mão. Então, quando tu entra com um álbum que tem esse nível de letra logo de cara, assim, é um pé na porta da sociedade. É um pé na porta da sociedade. E o mais louco, cara, é uma banda que tem uma qualidade não só lírica, mas instrumental, né? Instrumental e de fácil absorção. Ela é complexa, assim, em termos de harmonia, mas ela não é virtuose, né? Então, assim, ela é fácil de... músicas assobiáveis, né? É isso. E o próprio Johnny Marr, assim, é um cara que... tu vai ver, é super econômico que ele tá fazendo. Ele não é um cara que... dificilmente vai ter um solo dele, assim. Claro, tem, eventualmente, assim. Mas ele não é esse cara, assim, de ficar mostrando muito o que ele sabe fazer, né? É super discreto ali em função da música e tal. Mas é essencial, né? Essencial, e foi essencial para influenciar uma geração que veio depois dele, né? Não só aí na Europa, enfim, mas aqui no Brasil, né, cara? Muita banda brasileira aí. Renato Russo foi sumidaço do cara, né, cara? Dado Villa-Lobos, você ouve as linhas do Dado Villa-Lobos, se aquilo ali não tem influência de Johnny Marr, que vai ter então, cara, entendeu? Então, começa por aí, como você falou, um cara econômico, mas, tipo assim, ele sabe colocar a nota certa no lugar certo, né? Isso, e eu acho que esse complemento dos dois, né, a parte lírica do Johnny Marr, do Morrissey, desculpa, e essa imensidão de influências, né, cara, porque, o Johnny Marr tinha uma... Cara, se pegar, conhece tal coisa? Conhece, cara. E era tudo jogado nesse caldeirão, assim, então esses dois aí fizeram Era tipo colocar, sei lá, cara, eu vou comparar, tipo, a Lennon e McCartney, ou tipo Jagger, Richards, entendeu? Anos 80 era aí, cara, Morrissey e Marr, né? E, E apesar de o Mrs. Murder, tipo assim, ser um disco que foi um pouco ofuscado, né? Ele é um disco bom, cara, é um disco mais ou menos, Brody. Mais ou menos, porque foi o primeiro da banda a chegar no topo das paradas. Ele foi no... Mas eu acho que muito disso foi porque teve, principalmente na versão americana, How Soon Is Now, né? Sim. Que é a música... Sim. Mas assim... Não tem na versão inglesa, né? Eu acho que o disco ele acaba, em algum momento, sendo um pouco ofuscado pelo próximo, né? Que é o The Queen's Dead. Isso. E esse sim, daí é o disco que explode a banda, né? E daí tem, tipo assim, 6, 7, 8 singles aí. Aí, ó. Coisa linda. Maravilha. Não, Queen's Dead é a obra-prima da banda, né? Então, por isso que eu até comentei no início do vídeo, assim, eu acho que ele é um álbum de transição, né? Porque tu já pega algumas coisas que serão muito utilizadas em termos de melodia, ritmo desse disco. Eu até para não falar bobagem, eu até vou ver se essa música I Want the One I Can Have, que é a faixa 13. Percebe muito dessa faixa nas próximas faixas do Queen's Dead. Em termos de ritmo, melodia, né, essa coisa groovada, assim, né? Que ela não é um groove lá em cima, né? Ela não é um Nile Rodgers, né? Que é a grande referência do Johnny Marr. Né? Tanto é que o filho dele é Nile, né? Um dos filhos dele se chama Nile, né? Por causa do Nile Rodgers. Mas ao mesmo tempo ela é dançante, né, cara? Ela é envolvente, né? O legal do Smiths é que, cara, ele
apesar de muita gente colocar ele no post-punk, né, de querer colocar ele entre essas pontas, assim, pra mim ele é um pouco fora desse ambiente, né? Pra mim ele é a cerne, talvez um dos pontos iniciais aí do que a gente veio conhecer, chamar de Britpop, né? Que veio explorar nos anos 90, né? Eu acho que não só o Britpop, mas principalmente do alt rock, né? Sim. Tem um elemento que eu vejo, assim, que também tem na música, nesse disco, primeiramente, assim, e depois vai ter até uma faixa lá do Queen's Dead, é um lance meio rockabilly, assim, também, às vezes. Perfeito. Tem uma coisa meio faixa aqui, né? O Hirschholm Rufens. Isso, e aí depois acho que no Queen's Dead é aquela Vicar Natuto. Que também, tu vê que tem essa conexão, assim, tu começa a desenvolver um som aqui num disco e no outro tu vai aprimorando, vamos dizer assim, né? Cara, esse disco foi tão importante pra banda, cara, que eles desbancaram, o Brody tava falando ali, não queria te cortar no teu raciocínio, eu entendi o que tu tava querendo dizer, né, quanto a ser ofuscado, principalmente se a gente olha pro Queen's Dead, né? Sim. Mas ele foi tão importante, cara, que ele desbancou do topo o Born in the USA do Bruce Springsteen. Do Bruce Springsteen, eu li isso aí também. É foda. É um disco que tem um certo, mas assim, cara, eu li um negócio que eu vou trazer para vocês aqui, claro, que eu acho que, não sei se é cedo, mas ele vai resumir tudo que é o disco. O cara fala assim, ó, o lance sobre Smith's Murder é que ele contém algumas das piores músicas que os Smiths já lançaram, mas ao mesmo tempo ainda consegue ser o melhor álbum que os Smiths já lançou. Entendeu? Fim, fechamos. Tchau. Eu acho que assim, cara, teve o primeiro disco ali, o do Smiths, depois teve aquele Heartful lá, eu não sei como é que é o nome, não sei se é uma coletânea, enfim. E aqui era o começo do experimentalismo. Acho que aqui eles experimentaram tudo que eles queriam e aí eles acharam a veia deles, né? E aí que eles aprenderam aqui, até porque esse disco aqui, quem produziu foi o Johnny Marr e o Morrissey, com a ajuda do engenheiro de som, né? Isso. A partir daí, no Queen's Dead, então falando, agora a gente já sabe o que tem que fazer, vamos aprimorar o negócio. Daí lança o Queen's Dead, só isso, né, cara? Não, esse é imbatível mesmo, acho que é unânime, né? Não tem como. Esse aí embalou muito as baladas dos anos 80, dos anos 90, né? Das matinês. Total. E é muito louco, né? Porque a gente vinha falando antes, no começo, antes de começar a gravação até, que é uma banda que durou 5 anos, né? E lançou 4 discos, mais uma porrada de singles ali, tem essa coletânea, tem... parece assim, reverbera tanto tempo que parece que não pode ter durado só 5 anos, né? Não parece, né? Parece mais muito tempo, né? Mas é que uma banda que foi muito importante, cara. Eu acho que que a gente já falou isso aqui num outro episódio, que a gente fala sobre The Manchester ou Britpop, né, Marcelo? É isso aí. A água que tem aí, né, nesse lugar deve ter alguma coisa, cara. É tipo você pegar o metal lá na Suíça, lá na Suécia, esse lugar assim, cara, entende? Tipo, tem uma coisa diferente nessa água, não é possível, cara, porque se você pegar e fazer uma lista de bandas que começaram dos anos 70 até finalzinho dos anos... Tem até hoje, cara, entendeu? Olha quanta banda, e banda assim boa, cara, banda com qualidade, com um timbre bom, com bom gosto, né, em tudo, assim, então, sei lá, cara, parece que é um mundo à parte, né? Sim, eu até tava pensando, assim, tipo, nas bandas que vieram depois, assim, e eles têm uma coisa em comum, assim, não sei se vocês se ligaram, tipo, os Smiths meio que tem essa tradição, assim, tem os 4 discos, mas tem essa coisa, tem muita coisa que foi lançada em single, aí, tipo, How Soon Is Now, era um single, aí nos Estados Unidos entrou no disco, e aí tu vai ver, por exemplo, Stone Roses, que vem um pouco tempo depois, também tinha essa coisa de ficar lançando um monte de música que era muito boa, mas não tava no disco. Sim. E lá na frente, lá de Manchester também, o Oasis, os caras viviam fazendo isso, né? Tipo, as melhores músicas não estavam no disco, né? Sim, tanto é que tem o Master Plan, né? O Master Plan é um conjunto de singles, né? Não é o Master Plan, Brody? Isso, tem alguns, você pegar os singles mesmo que foram lançados, lá dos B de singles,
tem muita coisa boa, cara. Principalmente aí, você pegar alguns do Standing on the Shoulder of Giants, tem algumas músicas que foram lançadas em singles que é muito mais legal que o disco inteiro, cara. Parece que é meio que uma tradição dos caras lá, né? Bom, vamos deixar o filé, não vamos botar no disco, vamos deixar no single. E tem tudo a ver também com a cultura. Agora que vocês começaram a falar, começou a me conectar alguns pontos, né? Logo em seguida, depois da gente ter aí a formação do Smiths, né? Como é que é o nome daquela outra banda que era mais obscura, mais dark, sem ser o Joy Division? A gente fez até nesse do From Manchester. Putz, tá na ponta da língua, Marcelo. From Manchester, de The Jesus Mary Chain, né? Jesus Mary Chain. Eu ia falar uma banda que na realidade não é de Manchester em si, mas da zona ali, né? Grande Manchester, podemos dizer assim, né? Mas que, claro, os caras tiveram que ir pra Manchester para fazer um determinado som e sucesso ali, né? Mas tu pegar, cara, essa galera toda faz parte do Hacienda, né? O Hacienda nessa época, que era um clube, né? Uma casa noturna, muito importante, né? Aqui já era importante. Aqui já tinha, né, o New Order, né? Aqui a gente já tinha o Tony Wilson, né, que é o cara importante por trás da Factory. E se tu pegar o trabalho do Joy Division e também do New Order, muitas das músicas famosas foram lançadas em singles primeiro e demorou para eles juntarem numa coletânea. O Substância é uma coletânea, por exemplo, né, tanto do New Order como do Joy Division, né? É uma coletânea que juntou essas coisas, né? Então acho que já era uma coisa meio cultural da região, assim, né? Um maneirismo, assim, né? Uma parada deles, né? Tem um filme, né, que fizeram sobre o Tony Wilson, né? Tem. 24 Hours Party People. 24 Hours Party People. Isso aí. Que é sobre a cena, né? Nem é tanto sobre... Tony Wilson, obviamente, mas fala bastante, né? O Tony Wilson é muito louco a história dele, porque ele tinha um programa... Ele tinha uma TV que ele era proprietário, assim, né, cara? O cara, só que ele era o mais louco de todos, era aquele cara bom vivan, assim, meu. Aqui, ó. Tá ligado? Porra, tudo que ele arrecadava, ao invés de ele, organizar as paradas, ele deixava as coisas estourar, né, meu? Carro não paga, Hacienda, foda-se, a Factory também, né? Foi pro mesmo destino. Então, financeiramente, é um cara bem complicado, assim, mas é um cara genial, né? É o cara que ele conseguiu olhar para uma cena e entender que dali do interior, porque assim, cara, nós estamos falando dos anos 80, norte, ok, Manchester era uma puta cidade já, era industrial, tem suas referências, mas a cabeça provinciana, né? Isso. Então assim, né? Total. E o cara conseguiu perceber esses movimentos, né? E foi unindo essa galera para lançar, né? É importantíssimo, né, cara? Importantíssimo. O que tem mais desse disco para falar, cara? Bom, além da gravação ser produzida aí pelo Johnny Marr, em parceria com o Morrissey e às vezes com Stephen Street, que era o nome do engenheiro de áudio, esse foi o primeiro a eles largarem o John Porter, que é um cara de produção musical super importante para eles aí no desenvolvimento aí dos primeiros anos do Smiths, né? Então, foi um cara fundamental para sacramentar e até para ensinar o Johnny Marr, né? Tem mais, cara, o Johnny Marr aqui, meu, eu vou dar uma olhada, mas se não me engano, cara, tinha 20 anos, era um cara super jovem, assim, né? Super jovem. Super jovem. Eu não me lembro, eu tinha 24 quando acabou a banda, cara. Acho que quando acabou os Smiths ele tinha 24 anos, cara. Imagina só. Muito novo. Não, e ele, dizem que uma das tretas lá entre ele e o Morrissey é que ele queria tocar com mais gente, né? Uhum. Ele queria fazer outras parcerias, tocar com outras pessoas, fazer outro tipo de som, e o Morrissey queria que ele ficasse ali, né, então. E essa foi uma das coisas, né, dizem assim. E o mais louco que já nessa época, porque assim, ele era o cara meio que o Tony Iommi do Smiths, assim, né? Então assim, era o cara que ou ele agenciava a banda, né, empresariava a banda, ou ele tomava conta do empresário, né, tipo assim, era dele a responsabilidade de estar colado no empresário, a cobrança da banda vinha em cima dele, não no empresário. Direcionamento musical também, né, então assim, um piá, né, cara, 24 anos, quando tu largou a banda, a banda tava no auge, 24 anos, cara, é muita pressão, né, é muita pressão. É muita pressão. E a gente tá nessa... Tu imagina assim, quando tu tá no olho do furacão, né? A banda durou 5 anos. Aí tu tá saindo da banda, tu não tem nem a dimensão daquilo ali, porque aquilo ali nem... Tipo, aquele trabalho, claro, já tinha uma projeção, né? Mas tu não vai
tu não tem ideia da projeção que aquilo vai tomar nos anos seguintes, né? A importância que aquilo vai ter, né? Pô, tem 20 e poucos anos ali, tá 5 anos daquela banda, vou sair fora. O cara, tipo, né, enchia o saco, o cara nem tem ideia do que ele tá abrindo mão. Com certeza, com certeza. Esse é por isso que eu falei, cara, esse é um dos álbuns importantes pela transição também, né, de tomada de decisão, né, ficou muito na mão do Johnny Marr a partir daqui. Antes já tinha esse perfil, até porque ele, junto com o Morrissey, formaram a banda lá no início, apesar do Andy Rourke, como é que é o nome do baixista? Andy Rourke. Ter sido É difícil de falar, né, cara? É igual falar o... Como é que é aquele que você... o John Whistlefeld. John Whistlefeld. Vai, esse é outro. O cara tem que ter uma batata na boca pra falar. Desse jeito. Apesar dele ele conheceu o Andy na adolescência, pré-Morrissey, né? Então, assim, eles foram colegas de aula e é onde eles passavam... A parte que eles menos sofriam era no intervalo de aula, onde eles podiam trocar ideias sobre música, sobre bandas, né, cara? Todas essas coisas. Um outro ponto também que mostra o quanto o Johnny Marr é um cara resiliente, conseguiu superar várias coisas, e aqui, apesar de a gente estar falando do Johnny Marr bastante, né, o Morrissey é um cara super importante para a história, né, do Smiths. Ele era irlandês, né, família de irlandeses, então também tinha essa questão de preconceito, porque tu tava vindo pra Inglaterra, né? Então, assim, era muito demarcado, né? Então, ele foi criado numa comunidade irlandesa, né? Não só por pais e mães, mas tios, a comunidade toda era irlandesa ali onde ele morava, nesse bairro. Então, tudo isso foi construindo a personalidade desse cara, né? E desembocou num dos caras mais importantes. E, cara, eu vou te dizer, cara, os caras mais importantes que apareciam, que menos aparece na história do rock. Tu vê, né, cara, que coisa engraçada, né? E é bem isso aí mesmo, cara, né? O cara teve um poder, assim, uma imensidão de influência em várias pessoas. É um cara... Tipo, se você vai fazer uma lista dos melhores guitarristas do ano, os 10 melhores, é bem provável que ele nunca apareça, ou apareça bem pouco, né? E... Cara, é o que eu disse no começo. Você falou também importantíssimo para uma cena que veio depois, Britpop, né? Mas também para o alt rock, né, cara? Incrível, assim, a quantidade de bandas hoje que citam ainda o Smiths, os Silvas, né? Os Silvas, né? Os Silvas como, tipo assim, uma banda assim, que tem influência na sua sonoridade, né? E é justamente isso, né, cara? Hoje, as pessoas tem essa facilidade, querem encontrar, como eu falei, tem muita banda boa, que tem muita letra boa e engajada, né? É o engajamento das pessoas com algum tema, com alguma coisa, né? E, bom, se eles não tivessem importância, 40 anos a gente não estaria falando deles, né, Marcelo? Depois, 40 anos depois, não ia estar aqui falando deles, né? E é isso, cara, teve uma capa emblemática também, o disco, né? Isso. Uma capa bem emblemática aí, que é uma foto aí do cara que foi pro Vietnã, né? Um fuzileiro naval, acho que é. Isso aí. Né? E o mais engraçado é que nessa época aí a frase era outra, né? Meio que faça amor, não faça guerra, né? Era o que tava no capacete dele. Eles foram lá e tiraram, colocaram Mrs. Murder, né? E aí o cara, acho que até onde eu sei, assim, ele não aprovou, não teve permissão para fazer, para mudar, e, enfim, teve uma treta aí, né? É que na verdade é o contrário, o que tava no capacete era faça a guerra, não amor. Isso, eu li errado, desculpa. Faça a guerra, não amor. Era pra justamente contestar os hippies, né? Flower Power e tudo mais. Era pra meio que... Não sei se a ideia do cara é tirar sarro, criticar, sei lá. Mas daí os caras foram lá e botaram outra coisa ali. E é um disco... Mas uma coisa que vocês estavam falando, vocês falaram no baixista, e eu queria destacar, assim, eu tava ouvindo o disco, né, antes, e, cara, tem uma música ali, a penúltima música, que é aquela Barbarians Begins at Home. Olha os títulos, né? Olha os títulos, né? Barbarismo. Pouco político, né? Pouco... Só no título da música tu já... Total. E a música, eu acho que ela bate quase nos 7 minutos ali, assim.
E ela é bem funkeada, e o protagonismo nessa aí, em especial, é do baixo, e ele vai muito bem, assim, também. Vai para além daquela coisa de só fazer o feijão com arroz ali, segurar as pontas e tal. É um cara que também tem uma certa influência em vários músicos depois, né? É um legítimo baixista, né? É um legítimo baixista. É o cara que ele é econômico na aparição, tá ali, sabe que vai fazer o serviço dele bem feito, mas ele é um cara que tem, assim, um bom gosto muito grande, né? Ele criou várias linhas de baixo, assim, que são icônicas até hoje, né, cara? Você pega aí vários canais de YouTube aí que vão ensinar você a tocar baixo. Daí começa com, sei lá, 3 notas, 5 notas, vai te ensinando daqui a pouco. Agora você vai fazer assim. Pô, fala sério, né? Fala sério. É um dos caras mais importantes no baixo, aí, com certeza, né? E ajudou muito a formatar esse som do Smiths, assim, né? Se não fosse ele, muito provavelmente os Silvas também musicalmente não teriam vingado, né? Sim. Os Silvas. É porque eles se complementavam muito bem, né, cara? Todos eles ali, né? Eu me esqueci o nome do batera, Mark alguma coisa. Né? Mike Joyce, eu acho. Mike Joyce. Era um cara também econômico, né? Assim como todos eles, né? Isso, Eu acho que o cara talvez que seja menos econômico seja o Andy Rourke aí, né? Que tem um baixo que precisa daquele baixo, né? Não é que ele é mega virtuoso, mas ele sem aquele baixo não tem a levada e o groove que as músicas deles têm, né? E todos eles, de uma certa forma, são meio econômicos, apesar do Andy ser um pouco mais extravagante, entre aspas, né? E, cara, o vocal também do Morrissey é uma coisa que a gente não via no rock, né? Não tem aquele tipo de vocal, né? Fora, nem tô falando da letra, né? Tô falando da construção melódica, né? Uhum. É um cara que parece que ele se envolvia com a música, assim, de uma maneira muito diferente, assim, né? Parece que ele tava... Quando ele cantava, ele não sei, cara, é difícil explicar, mas parece que ele realmente entrelaçava com a parte instrumental, assim, sabe? Ele declamando e cantando ao mesmo tempo, assim, né? E a voz dele é muito boa, né? Isso é influência, né? Aquilo que eu falei, ele é um cara que lia muito, né? É um cara que ouvia muito disco, mas ele não ouvia só música rock and roll, música assim, ele ouvia muita música francesa, muita música erudita e várias outras coisas. Isso aí formou um estilo dentro dele. É um cara que lia muita poesia, né? Um cara que debatia, quando adolescente ia debater. Imagina, cara, o cara já sofreu preconceito por ser homossexual naquela época, quando ele se descobriu, né? E o que ele fazia, cara? Tinha que, sei lá, não sei se fazia isso pra ter um certo tipo de fuga, não sei também, né, cara, se é assim que eu posso colocar, enfim, mas é um cara que é muito inteligente, cara, e aí que ele falou, às vezes ele cantava, mas ao mesmo tempo ele declamava, ele tinha todo um performático em cima do palco, né, aquele topetão gigantesco, né, aquela cabeleira vasta. Flores, né? Flores, né, camisa Isso, sempre aberta, assim, tipo, aberto, camisa caminhoneiro, né, cara, que é a merda que não Então tinha toda uma estileira que ele fazia, né, cara? E é isso, cara. É uma banda que se complementava. Os 4 ali, acho que estavam os 4 no momento certo, na hora certa, né? Conseguiram criar uma obra que ficou, assim, marcada para sempre, né? Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente vai estar falando sobre os Smiths ainda, cara. Com certeza, absoluta. E a banda, assim, das poucas que nunca voltou e... Agora o Andy Rourke morreu, né, o baixista, mas agora teve toda essa polêmica, né, que parece que rolou uma proposta e o Morrissey aceitou, e aí o Johnny Marr não, porque tem a treta política toda que não bate ali também, né, fora tudo do passado. Passou, né? passado pesado ali. E aí tem toda essa questão hoje, que hoje o Morrissey sempre foi uma figura controversa, assim, um cara polêmico. Ele sempre fez questão, acho, de ser polêmico, assim. Só que hoje em dia tem coisas que, né, estão pegando mal mesmo, assim, né? Tipo,
Ele passou de progressista a conservador, né? Isso é o mais louco, né? O mais louco. O cara era mega progressista nos anos 80, né? Maior defensor da causa progressista e, inclusive, em entrevistas detonava, né, a Margaret Thatcher, né, assim, politicamente falando, né? É muito louco isso. O Morrissey era declaradamente não gostava da realeza, né, cara? Não só da Margaret Thatcher, mas da rainha no geral, né? Eu falo rainha, mas eu acho que ele queria se reportar isso como o governo, igual tipo a pessoa aqui no Brasil falar mal dos governos, né? Uhum. Ele era declaradamente assim anti-realeza, né? Tanto que o título do próximo disco é The Queen's Dead, né, cara? Então ele já se dirige a ela assim, tipo, meu desejo é o que eu queria mesmo, tipo, ele sempre falou, né, cara, eu queria baixar minhas calças na frente dela e mostrar o acho que essa era a maior vontade dele, né, cara? Cara, dizem que a faixa que leva o nome, né, não só a faixa, mas o disco, né, Murder, Meat is Murder, foi inspirado numa canção de 83 chamada Meat Means Murder, da banda anarcopunk Conflict, que trata do mesmo tema e também abre com um ritmo lento, assim como é a faixa, né? Então, a gente percebe também como a galera estava antenada também, né, assim, com a realidade. Nós estamos falando de 85, são 2 anos a menos, né? Então, assim, não eram os caras que estavam baseados na música do passado, né? Eles conversavam com a mesma contemporaneidade daquela geração ali, né, cara? Então, isso é legal dizer, né, cara? Porque tem muitas bandas, cara, e isso não é uma crítica negativa, porque cada um sabe o seu caminho, mas tem muitas bandas que elas conversam tanto com o passado que parece que não existe o presente, né? Umas bandas que, cara, o cara parece, sei lá, Led Zeppelin, né? E aí o cara, ele morre naquele estilo e ele veste aquela roupa, né? Veste aquela armadura e ele não, né, assim, não conversa com o som atual, né? E de novo, né, cara, não interessa se o som atual é melhor ou pior, né? Não é essa a questão. A questão é estar relacionado com o seu Zeitgeist, né? Como a gente costuma dizer, né? O espírito do tempo, né? Com o que tu tá vivendo. E o Smiths, pelo contrário, cara, conversava muito, né? Conversava muito com a galera, assim, né? Nesse sentido, né? E é aquilo, né? Tu tem a influência, mas em algum momento todo mundo vai ter influência em alguma coisa, mas criar uma identidade, né? Isso, não ficar ancorado só na influência, pegar aquilo e fazer uma coisa tua, assim. Imagina, eles mais do que ninguém, né? Criaram um som que influenciou as gerações seguintes por muito tempo. Né? Mais um detalhe que a gente ainda não falou sobre esse disco aí, cara, a gente tá comentando aqui, mas acho que a gente talvez fosse falar daqui a pouco, enfim. Esse disco tem muitos sons incluídos aí no meio, né? Uhum. É som de chuva, é som de trovão, é som de animais, murder, né? Enfim. E tudo isso vai deixando a sensação de você ouvir o disco mais completo, assim, né, cara? Isso aí depois o Smiths continua usando nos discos seguintes, nos próximos 2 que eles vão lançar. 2 ou 3, né, cara? Mas tem faixas aqui que ficam muito legais, né, cara? Porque assim, a gente falou do Rockabilly, a gente falou da faixa meio disco, né, cara? A gente falou de outras faixas, mas tem uma faixa nesse disco que é Well, I Wonder, cara, que é uma faixa muito melancólica, assim, né? Até tava pesquisando aqui, a pessoa escreve que é uma obra-prima de luto. É uma música densa, uma música pesada, com aquela coisa, tipo assim, a guitarra mais suave do Johnny Marr, ou então a letra que você vai ouvir parece uma coisa mais saudosista, né? E aí quando começa o barulho de chuva e de trovão, cara, parece que vai deixar a música mais triste ainda, né? E os Smiths tinham isso, às vezes uma ou outra música que era mais melancólica, assim, mas que também era uma marca registrada deles, né? Perfeito. Ter essa coisa mais... E muito disso, cara, essa parte que eu acabei de falar de chuva, de trovão, é porque lá onde eles moram era um lugar que, tipo assim, é muito chuvoso, é muito cinza, né? Então isso aí deixa toda assim uma atmosfera propícia para isso, né? Pesa pros caras, tu imagina, tu viver num lugar onde chove o tempo inteiro, né? Pois é. Mas Inglaterra é isso, né?
Eu vou te falar que volte e meia de conversa aí no grupo e quando tá chovendo por aqui, tá o clima cinza, eu coloco, cara, essa música hoje vai bem. Aí coloca lá um Cocteau Twins, coloca lá não sei o que lá, tipo, música muito assim, dark, assim, sabe? Que combina, né? E eu acho que tem algumas músicas que são assim mesmo, que foram feitas para isso, para você ouvir nesse dia mais melancólico, mais acinzentado, eu acho que elas combinam com isso, né? E vamos combinar, nem só de flores vive o homem, né? Flor, arco-íris e sol, né, cara? Tem que ter um momento meio cinzinho ali para dar uma contra-balançada. Não, só se deixar pelo sertanejo brasileiro, porque que daí é só trago e... né? Sensacional, cara. É só cachaça, festa e... Muito bom, cara, muito bom, meu. E, cara, música é frequência, né? Então, assim, quando tá num humor bom, né, num mood legal, tu vai ouvir umas coisas mais alegres, né, meu? Pô, Rio Grande do Sul é clássico, né, o Virgílio? O próprio Paraná também, né, região sul, né? Cara, chega o inverno, velho, puta, tu já vai meter uma sonzeira mais, né, mais slow, né, pra curtir o clima, né, tu entra numa outra vibe, e chega o verão, cara, puta, tu quer, né, a gente tinha nos anos 90, né, até início dos 2000 ali, 80, cara, por que as bandas australianas, né, Australian Crown, né, essa galera se dava muito no sul, Midnight Oil, né, as músicas mais up, assim, né? Chegava o verão, meu, era isso que tocava, velho, nas rádios, assim, né? E era isso que a galera sentia, né? Então, com certeza, a música ela é uma frequência, né, cara? E ela tá alinhada com o contexto que tu vive, né? Com o contexto que tu nasceu, né? E é o teu dia a dia, né, cara? Não tem como tu... Por isso que, cara, às vezes a galera fala, né, porra, do sertanejo e do funk. Cara, eu acho duas bostas, na real, né? Mas também esse mood, né, essa frequência tá alinhada com a realidade deles, entendeu? Isso, claro. Não, isso aí nem se discute. Os caras são organizados mesmo, né? Não, e até nem questão de ser organização, né? Mas é assim, cara. É o cara do campo, ele vive naquela alegria, num momento de calor, e a galera, né, que dá no funk, muitas vezes no trap, uma coisa mais, às vezes, mais pra baixo, nem todo funk, né? Mas o funk mais proibidão, digamos assim, né? O troço mais... Por quê? Porque aquela ali é a realidade, a frequência que eles vivem. Então, assim, tem uma razão, né? Que é uma bosta. Nada contra, né? Mas nada a favor também. Muito menos a favor. Exatamente. Cara, eu tava vendo mais um detalhe sobre o disco aqui. Algumas... como é que se fala, cara? Algumas curiosidades, né? 9 curiosidades que eu peguei aqui. E uma delas fala, cara, que um bom álbum não precisa de single. Né? Até esse disco teve um single, né? Que é o That Joke Isn't Funny Anymore. Mas ele foi talvez o único single oficial, assim, do Smiths Murder, né? Sim. Mas o Smiths, ele sempre teve um negócio interessante que ele... talvez aqui depois disso, que ele sempre lançava os singles antes e o disco em si não tinha assim, por exemplo, é um disco que vou jogar os singles ali. Então, tipo... Eles tinham também mais isso também, que é meio diferencial, né? Tipo, o single a gente lança separado, mais ou menos o que as bandas fazem hoje no Spotify, né? Toda sexta-feira você tem ali o lançamento de uma música de uma banda, enfim. E quando lança... No caso do Smiths, eu acho que era um pouco diferente nesse sentido. Tipo, o single tá ali, mas o disco não vai ter essas músicas, né? Eu acho que era meio que um consenso comum deles, assim. E isso também que faz parte aí, se torna interessante na carreira deles, né? A How Soon Is Now, eles botam no disco na edição americana, mas se for parar pra pensar, ela é uma música totalmente diferente, acho que eu diria não só do disco, mas de todo o resto da discografia do Smiths. É uma música muito diferente, assim, meu ver, pelo menos. Tem um lance ali, até tava falando pro Marcelo, acho que ontem, daquele texto que eu te mandei até do cara jornalista, o Marco Antônio Barbosa. Ele faz uns rankings com todas as músicas das bandas, né? E ele fez do Smiths. Então ele vai lá no blog dele, é Telhado de Vidro, até. Vale a pena, assim. Ele fez dos Beatles, fez do Roberto Carlos. Falei pro Virgílio, quero ver ele fazer do Frank Zappa.
Pois é. Tem umas coisas que é impossível, né, cara? Não tem como. É trampo eterno. Neil Young. Neil Young, Bob Dylan. Bob Dylan. Não, e ele pegou assim, ele listou 73 músicas do Smiths. Tudo assim, entre lado B e tudo mais, né? E aí tem lá ele contando, assim, que, tipo, How Soon Is Now nunca foi tocado ao vivo, ele fala. Olha aí, cara. No texto. Que eles nunca conseguiram reproduzir aquela guitarra ali. Aquele trêmulo, né? Isso. Ele não conseguia reproduzir aquilo ao vivo. Naquela época, pelo menos. Sim. E aí era uma música que nunca foi tocada. Eles simplesmente nunca tocaram ela, assim, nos shows. Né? E foi um puta sucesso nos Estados Unidos, né? Sem ela, os Smiths não teria sido os Smiths lá, né? Eu acho que foi meio que de caso pensado eles fazerem isso, né? Talvez a gravadora. A gravadora. Puta, eles ficaram muito putos quando saiu lá. É a primeira faixa do lado B no disco, né? Quando a gente fala de vinil. Eles ficaram muito putaço, né, cara? Fala aqui no livro do Johnny Marrs. Cara, o que o Virgílio falou, cara, não tinha. A música não tem nada a ver com o álbum, conceitualmente, né? Conceitual no lírico, mas também conceitual na música, na forma. Assim, é o tipo de música que ela... Qual é a outra banda que tinha uma coisa? O The Cure não teve uma do The Cure? Teve um disco do The Cure que saiu a versão inglesa e uma versão americana, que era um apanhado do primeiro disco com alguns singles, não era isso? Isso. Tipo, Boys Don't Cry, eu acho que nem era de disco nenhum, né? Nos Estados Unidos entrou no disco. Isso, é Boys Don't Cry, sim. O disco é Boys Don't Cry. O disco é Boys Don't Cry. Exato. Tu vê. Então, assim, as coisas da época, assim, né? Os americanos gostavam de meter a mão, assim, né? Eu não sei se os Beatles também não sofreram com isso, né? Eu não lembro agora de um caso. As versões lançadas dos Beatles na Inglaterra, na Europa, quando chegam nos Estados Unidos, seguem outra ordem. Muda a ordem das músicas. Tanto que... Só um pouquinho. Vou pegar aqui, ó. Tem esse disco, Deixa eu tirar aqui, cara, que ficou preso o papelzinho ali dentro do... Que faz mal o papelzinho. Esse aqui, ó. O plásticozinho, olha aqui, ele cai, ó. Entendi. Quando chega esse... tem a versão dos originais, né? Mas quando chega nos Estados Unidos, até as capas são diferentes, cara. Quer ver, ó? Beatles. Daí tem o Beatles Second Album, ó. Caramba, que é o With the Beatles, né? Daí o Hard Day's Night, a capa era diferente também, ó. Daí tem o Something New, ó. Então, as capas dos discos dos Beatles eram o Beatles 65, ó. Diferente. Olha só. Tem vários, assim, né? O Help também é outra capa, ó. Entendeu? Então, mudou bastante. Hey Jude, que foi lançado lá nos Estados Unidos, ó. Entendeu? Então sofreram com isso, assim, mas por causa que o mercado americano é diferente, né, cara? Ele é diferente, assim, do outro, então tinha isso pra... E aqui, na verdade, eles lançavam... Os Beatles também tinham muito disso, né? De lançar muito single, né? Muito single. Então, alguns singles, eles eram lançados nessas discos diferentes dos Estados Unidos aí. Mas, sim, pra complementar, sim, tinha também dos Beatles também. Stones também tinha isso, a versão americana e a versão inglesa. Né, o Aftermath tem capa diferente, tem ordem diferente, era meio que comum assim já desde sempre. Sim. Eu não sei se caberia, né, que acho que foi o Virgílio que comentou, né, que That Jokes Isn't Funny Anymore é a faixa single aí desse álbum, né, ela é uma faixa, apesar de ser uma faixa cantarolável e assobiável, ela é uma faixa mais down, assim, né, mais, né, assim, perto por exemplo, da primeira, que é o Headmaster Ritual. Ela é uma faixa mais sossegada, mais tranquila, né? Eu não sei se o mercado americano, né, tu pega essa aí do How Soon Is Now? How Soon Is Now, né? Tu pega, ela é pra cima, pra caralho, né? Assim, tipo, então, tem essas diferenças, né, culturais, né? E até o lance da onde tu vive, né? Chuva pra caralho, inverno quase 12 meses por ano, né? Aí tu vai para os Estados Unidos, né? Claro, tem a parte norte lá, que é mais neve, parará, mas tu tem Califórnia, né? Tu tem outras partes, e o próprio Nova York também, né? Que apesar de ser frio no inverno, no verão é um calorão, né? Então, assim, tu tem essa
essa quebra, assim, né? Momentos para ouvir determinadas músicas, né? Isso faz a diferença no mercado, né? Total. Que tá acostumado, né? Eu até penso assim, se tu for ver, tem também uma tradição de bandas inglesas que... Porque, imagina, os caras vivem numa ilha, né? Vai comparar lá com o tamanho dos Estados Unidos, lá, né? E os caras têm, tipo, ali naquele espaço deles, eles conseguem ter uma projeção, né? Mas tu entrar no mercado 1000 vezes maior, assim, exagerando, é outra parada, né? E aí, tem muita banda que nunca conseguiu, né? Tipo, entrar nos Estados Unidos, assim, ter né? Tipo, vem Stone Roses depois, o próprio Oasis teve dificuldade. Tem um monte de banda que dá pra falar que ninguém conhece nos Estados Unidos, tipo Manic Street Preachers, Paul Weller, ninguém conhece, ninguém sabe quem é, né? Os caras ficam meio confinados ali, né? Assim. E dali eles não conseguem muito ir pra outros lugares também. Eu acho que também alguns artistas também não visam isso, né? Eu acho que pra eles tá bom fazer sucesso onde tá. Reino Unido, Europa, por aí, pra eles já tá legal. A cena deles é essa. Então, tipo, falou Paul Weller, né, cara? Eu acho que é só um exemplo, assim, que me veio à cabeça. Eu acho que pra eles tá legal do jeito que tá, assim. Né? Eu acho que pra eles é assim, tipo, não, beleza, assim, tive a oportunidade, não deu certo, agora tá susto, vamos manter aí, se der pra se divertir, ainda tá sucesso. Oi, vocês falaram uma coisa certa, né? Foi graças a essa música How Soon Is Now, né? E ao próprio disco Meets Murder, foi a primeira, né, digamos assim, grande explosão lá nos Estados Unidos. Até tava pegando um trecho aqui, ó, que é o primeiro capítulo depois que ele fala do Meets Murder, o Johnny Marr, é Estados Unidos. E aí tem um trecho bem interessante aqui, ó. No meio dos anos 80, os Estados Unidos estavam passando por um saudável ressurgimento da música alternativa, conhecida por razões óbvias como college rock, né, que é o R.E.M., né, aquela galera ali. The Smiths, New Order, The Cure e Depeche Mode estavam encontrando um público dedicado, que procurava não apenas uma alternativa à cena musical da época, mas também uma cultura esportiva que defendia tudo que era dominante, machista e marginalizava as minorias. Então, assim, aqui tu já percebe o quanto a preocupação não só do Johnny Marr, mas também do Morrissey, com esse olhar, né, que a gente vê muito hoje em dia, né? Essa popularização do convencional versus o não convencional, ou ganhadores e perdedores, era muito predominante quando os The Smiths foram para os Estados Unidos fazer uma turnê de The Meets Murder, e peguei a mensagem do público de que eles sentiam que nós os entendíamos e que representávamos algum tipo de liberação. É nos anos 80 que tem um puta... Desculpa. Tem um puta livro que eu confesso que eu li muito início e eu quero me aprofundar mais, que se chama aqui, ó, Nossa Banda Podia Ser Sua Vida, que tem alguns últimos exemplares na Amazon, os caras até da editora no Brasil colocaram, que é a Powerline, que fala muito dessa cena, assim, né, da nova onda, da onda alternativa que assolou os Estados Unidos nos anos 80, né, e que bandas com um cunho mais alternativo, né, que o Brody falou muito bem, né, cara, pô, o Smiths é referência pra música alternativa. Muito, né? E aí a gente pega também o The Cure, que é referência, é estranhona, né? Tudo que é estranho fora do convencional começou a ganhar forma nos Estados Unidos nos anos 80. Isso é o mais louco, né? Como as coisas vão se convergindo também, né? Momentos onde socialmente as coisas começam a mudar no país, começam a receber coisas diferentes de outro, né? Isso é muito louco. E bandas como The Smiths se aproveitaram desse momento, né? Assim, se aproveitaram no bom sentido, né? Que não é o explorar, né? Mas sim trazer uma influência nova para aquela galera mais nova que estava começando a ir pro rolê e tal, aprender coisas novas, né? Buscar novas informações musicais, sociais, né? Históricas. Então, puta, é uma banda foda de falar, né, cara? Smiths é uma banda foda. Foda no sentido legal, né? Isso, positivo. Positivo. E tem um lance, assim, que eu acho que depois, em algum momento, assim, tipo, nos anos 90 vem o grunge ali, e a galera... É ótimo, né, aquele movimento também. Mas em algum momento a galera começou a achar que rock era só coisa agressiva e tal. Sim. E volta um pouquinho antes só, não precisa voltar muito, volta ali no Smiths ali. Tem toda aquela sensibilidade ali do Morrissey ali, né? E isso não diminui, né, em nada, assim, o trabalho dos caras, muito pelo contrário.
Né? Isso é uma coisa que sempre teve presente, assim, né? Os caras têm muito essa ideia, que nem tu falou ali no trecho do livro, né? Tem muito essa ideia do rock masculinizado, essa coisa toda, que é uma ideia super errada, né? Que tu vai pegar lá nos anos 70, já tem o Bowie, aí, né? Nossa, Enfim. o Mark Bolan, né? O T-Rex já brincava com isso. O próprio Big Star, né? Que é uma banda que não era tão convencional rock, mas tinha um pouco de sutilezas, né? Assim. Folk, né? O folk é sutileza pura, né, cara? Exatamente, e aí depois, claro, o grunge vem com uma resposta ali, uma coisa mais punk e tal também, assim, uma coisa um pouco metal, um pouco mais agressiva, e aí algumas pessoas eu vejo, assim, que sou ali cria dos anos 90, ali, ouvindo esses sons, assim, e acho que tem muita gente que tem essa ideia que o rock é aquilo ali, aquela coisa agressiva e pesada, e só aquilo ali, não, é verdade. Eu concordo contigo, cara, e tem mais, né? Eu acho que o punk, né? O grunge, né? Sua representação máxima com o Nirvana, no caso aí, né? O grande nome do movimento, é muito mais sensível do que a galera acha. Pega as letras do Kurt, cara. Pega as letras do Kurt. Pega a letra do Kurt. A sonoridade não diz tudo o que é, né? Exato. A sonoridade era um pouco a cabeça dele de estar confuso, né? Assim, é um adolescente que tava meio, né, não sabia o seu lugar, nesse sentido. Mas as letras, cara, muitas delas defendem o feminismo, velho. Coisa que a gente vê, né? Pautas que a gente vê hoje em dia, né? De 10, 15 anos pra cá, assim, né? E ele já levantava essa bandeira, tanto que ele namorou com uma das minas lá das bandas de Seattle, que eu... Ele não teve um lance com a Kathleen Hanna, aquela que é a... Essa aí. Eu esqueci o nome da banda. Bikini Kill, né? Mas ela tinha uma outra banda antes do Bikini Kill. Mas tinha uma banda antes do Bikini Kill que era mais feminista, assim, nesse sentido, né? Né? E o lance do lance psicológico, né? Assim, de se expor psicologicamente, coisas que, né, lance de saúde mental que a gente foi ver nos anos 2010, 2015, né? Assim, as pessoas, começar a procurar ajuda psicológica, a gente já começa a ver no Kurt Cobain lá, que ele, na letra, ele já se expunha dessa forma, assim, né? E por que ele não... Claro, no som tu não encontra nenhuma relação com o Smiths, mas... Né, o Morrissey já estava se expondo lá anos antes. Né? Exatamente. O Morrissey é isso aí que tu falou, cara. O Morrissey Cara, pelo fato de ter sido homossexual dos anos 80 na Inglaterra, né? Nem em Londres, né? Nós estamos falando de Manchester, né? Então, de uma certa forma, provinciano, né? Tu já percebe o nível de dificuldade que esse cara tinha de conseguir se encontrar, né? De se enquadrar dentro de uma turma, né? Isso. Por isso que não me fez muito sentido, cara, a forma como o Smiths acabou, né? Até só pra, de repente, dar uma arrematada aí só nessa ideia. Que tem 2 discos depois, né? Mas, cara, o Morrissey, junto com o batera, que eu sempre me esqueço o nome, se juntaram... Mike Joyce. Cara, Mike Joyce, obrigado. Cara... Tu não é mais o líder da banda. Quem manda, quem toma as decisões aqui somos nós. Somos nós. E assim acaba o Smiths, cara. Por isso que o Johnny Marr tem uma puta birra do Morrissey, né? Claro, além do desvio de conduta política do Morrissey, né? Com o passar dos anos. Mas essa é a maior briga com ele. Ele até tentou depois fala aqui do livro, né, cara? Depois de vários projetos que ele participou até chegar à sua carreira solo, eles até se conversaram de fazer uma parada, mas nunca mais teve essa afinidade que eles tinham no início de carreira. Perde o tesão, né? Essa que é a palavra. Perde o tesão e... Eu acho que quando você... O Johnny Marr se sentiu, assim, traído, né, cara? Traído, né? E quando isso acontece... E vamos voltar de novo a falar que eles são lá de um lugar... do Bretão, né, cara, do norte da Inglaterra, lá onde as coisas são diferentes. E por mais que eles tivessem esse cunho político, essa convívio com o Morrissey, que tinha todas essas coisas, enfim, ele era um bretão, cara. Ele nasceu ali, ele tem essa coisa dentro dele. Então, tipo assim, traição não é isso. Então, pra ele foi, tipo...
É tipo eu quando saí da banda, né, cara? Pô, facada nas costas, já se viu. Mais ou menos por aí, né, cara? Tipo assim, sobre isso. Não quero mais falar com você e tal. E tudo bem, cara, entendeu? Eu acho que a obra dele está aí. O Johnny Marr fez uma carreira solo brilhante, então lançou alguns discos bem legais como carreira solo. Participou de vários projetos, né, cara? Ele, inclusive, tocou com muita gente, participou aí dos shows do Oasis, tocando algumas músicas. Cara, na minha cabeça eu imaginava ele, tipo, sendo guitarrista do Oasis. Pensou que massa, cara. Putz. Só que, cara, o cara é tipo assim, é outra vibe, vou ali, vou fazer um Gary e deu, né, cara? Já pode fazer isso, né? Mas com essa volta que teve aí esse ano passado aí, que faziam quantos anos que tava esse murmurinho, né? Volta, não volta o Oasis, volta, não volta o Oasis. A gente aqui, num mês, cara, eu acho que a gente todo dia só falava sobre isso. Vai voltar, não vai voltar, vai voltar, não vai voltar. Se pegar aí nesse meio tempo o podcast aí dos podcasts nossos, tem, cara, acho que tem uns 5, assim, na sequência falando sobre isso. E quando voltou, a pergunta agora que fica será que o Smith vai voltar, né? A gente fez um dia essa pergunta, né? Será que pode voltar e tal? Que tem um não sei o quê, o Morrissey já sinalizou que pode, não sei o quê. Não vai voltar. Não vai. Não volta. Não tem como. E o Morrissey hoje, não é nem a questão dos posicionamentos políticos dele. Eu acho que a própria gestão da carreira dele, né? Total. Porque ele vive cancelando show. E aí agora tem um lance que ele tá... Esses dias eu vi, acho que com alguma matéria, ele brigou com todas as gravadoras possíveis, né? E aí ele tá com um disco engavetado há uns 3 anos ou mais. E, sabe, tipo, o cara todo enrolado, assim, por essa posição de confronto dele sempre, assim, né? Verdade. E aí, sei lá, acho que meio que inviabilizou a carreira dele solo. Eu acho que pra ele faria muito melhor uma volta do Smiths hoje do que pro Johnny Marr, né? O Johnny Marr hoje eu acho que tá uma boa, né? Tocando a carreira solo dele e tal. É aquilo que a gente comentou, cara, né? No caso do Oasis, eu acho que vai fazer total sentido também pro Smiths, né? No caso do Oasis é um pouco diferente, porque eles eram irmãos, né? Tipo, beleza. Tá, e agora? A gente continua a briga, mas no domingo a gente tá comendo macarrão com almôndega na casa da mãe, ok? Temos que manter essa briga. Mas, e a hora que, tipo assim, putz, e agora tá acabando o dinheiro, e vamos fazer? Não, vou voltar acabando, entendeu? Como você falou, acho que pro Morrissey, cara, faria muito mais sentido nesse momento voltar com a banda, né? Porque para ele, nesse momento que ele está, é bem complicado, assim. Não é de hoje, né? Vem de tempos, assim. E... Cara, mas não tem. O Johnny Marr já deixou, assim... Não vai lá. Não e acabou. Mas não. Não. Mas vamos não, cara. O campo é meu, a bola é minha e deu. Ele não quer, né, meu? Não quer, tudo bem, cara. E tudo bem. Tá tudo certo. Eu acho que foi um lance assim, tipo... perguntaram pra ele, mas teve uma proposta que tu recebeu pra voltar com os Smiths e tu não respondeu. Disse, não, é mentira, eu respondi. Eu só disse que não. Isso tipo... Eu acho que teve um momento que o Johnny Marr ele até cogitou isso, mas antes, assim, de... Pode falar. Não, tô tentando pegar o... essa porra. Entendi. Tá. Eu acho agora que o Johnny Marr, em algum momento, ele até cogitou isso, cara. Mas daí, quando ele queria, o Morrissey não quis. Eu acho que tem essa história aí, né? Daí, agora que o Morrissey quer, o Morrissey... Não, então tá bom. Chumbo trocado foda. Não dói. Isso aí parece aqueles relacionamentos, assim, meio turbulentos. Quando o cara quer, a mulher não quer. Não me surpreenderia nada se daqui mais 1 ano, 2 anos. Claro que agora fica mais difícil, porque o Andy Rourke, ele... mas pega o baixista pra substituir. Não é a mesma coisa, né? Não seria a mesma coisa, mas eu não me surpreenderia nada. Em algum momento, se lá no futuro... cara, daqui a pouco, não sei se uma turnê, né? Mas um show em Glastonbury. Um show comemorativo, né, cara? Glastonbury, Um show comemorativo em Glastonbury e tal. Ou só os dois, né? Entra lá pra estar no show do Johnny Marr e aí entra o Morrissey pra cantar 1 ou 2, né? Só pra testar, ver como é que é. Teve
Teve o Page Plant, que era os 2P, né? Agora é os 2M. Faz o Mar Morrissey. Mar Morrissey. Dupla. Seria bom, hein? E falando em Johnny Marr, cara, além da carreira solo que ele começou, isso que é muito louco, né? O Johnny Marr, cara, ele começou a carreira solo somente em 2003. Isso é o mais maluco, né? Que nem é bem solo, né? É com... Cara, eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que é com o filho do Ringo, cara, que ele tocou. Zack Sargent? Eu acho que sim. Vamos ver aqui procurar no nosso... Deixa eu... Como é que é o nome do... ele demorou, né, pra lançar coisas com o nome dele, né? Muito, muito. Ele começou com um projeto junto com o Bernard Sumner, do New Order, né, o Electronic, em 91. Na realidade, ele começou com o Dadan, né, que é o DD, né, o Mind Bomb de 89, né, ele participou das gravações. Aí depois vem pro Electronic, ou Electronic, né, depende da... E ele tem crédito num monte de disco também, né? Tipo, ele tocou umas músicas do Talking Heads, lá nos discos do Demais, final. É verdade. E o disco solo que ele começou foi o Johnny Marr and the Healers, que é o Boomslang, que eu acho que é o filho do... Cara, deixa eu até olhar aqui, Boomslang. Vamos ver. Johnny Marr, Zack Starkey, é isso? Eu falei Zack Starkey, depois foi pro The Who, né? Tocou no Kula Shaker. Tocou no Oasis também. Tocou no Kula Shaker. Kula Shaker. O Kula Shaker eu não sabia que ele tinha tocado. Sabia do The Who, do Oasis. E esse primeiro solo dele é muito bom, cara. Eu recomendo. Esse aí, aliás, os solos dele são todos muito bons, mas o que eu gosto muito é esse, o Boomslang, e também o... Como é que é o nome que eu tenho aqui em casa, que é o Playground. Que é o terceiro álbum. Tem um disco Playland. Tem um disco dele que tem uma música que é muito parecida, porque os discos solos dele tem ali alguma coisa, assim, né, no trabalho dele, mas não é aquela coisa tão, assim... Mas porque ele canta, mas tu bota o Morrissey pra cantar... Cara, tem uma música de um disco, eu queria lembrar qual é a música, que é muito igual a There's a Light. Agora de nome eu não vou lembrar. É aqui, ó, Hi Hello, acho que é essa aqui, do disco de 2018 dele. Cara, eu tenho, assim, me lembra muito, assim. Call the Comet é o nome do disco. Isso aí, é esse aí. Essa música aí, salvo engano, é ela. Até vou ouvir depois. Mas muito parecida, assim, com There's a Light. Para fechar, alguns números aqui que eu encontrei do disco, do Meet This Murder, né? Que é o papo que a gente tá tendo hoje, apesar da gente fazer vários parênteses aí, porque é difícil tu falar do Smiths e conseguir concentrar só num período, né? Porque é muito rico, né? O universo da Smiths, em todos os sentidos, né? De influência em outras bandas, da própria banda, derivar outras bandas, carreiras solos, então é muito complexo tu manter aquilo ali. Mas, cara, o Meet This Murder em 2003 foi classificado como... Puta, cara, eu sou péssimo em esse tipo de número. 295 na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stones e 296 na revisão em 2012. Do 195º. Obrigado, professor. O álbum foi incluído no livro 1001 Álbuns para Ouvir Antes de Morrer, né? Que é aquele livrão calhamaço, assim, né? Eu tenho ele aqui em algum lugar. E é bom aquilo, hein? É legal. É um legal. guia, né? Tem bastante. O meu é bem antiguinho, o último disco listado é de 2007. Olha aí. Bastante tempo que eu tenho ele. É bom assim. É bem novo. É bem novo, 2007 é bem novo, não fez nem 20 anos ainda. Pois é. Mas eles lançaram, acho que mais umas 2 edições depois, já com mais discos. Fechamos então, gurizada. Yes. E o mais legal é que este programa vai no ar no dia 11 de fevereiro, dia que realmente completa 40 anos. Terça-feira, dia 11 de fevereiro. Vou até olhar. Mais conhecida como hoje. Não, exato. Né? Para quem está ouvindo, né, Brody? Exato. Exatamente 40 anos depois, Meet This Murder, né? Um álbum de
transição, poderíamos dizer assim, né, para o sucesso, né? Não que seja uma transição musical, né, mas a chegada do The Smiths com o primeiro álbum, o segundo álbum fazendo a sua... deixando a sua marca na história para um terceiro álbum, que é The Queen is Dead, que é realmente a obra-prima mais conhecida, a obra mais famosa dessa banda que até hoje, mais de 40 anos depois, ainda é uma das referências no universo rock. Brody, muito obrigado aí pelo papo de hoje, meu velho. Eu te agradeço, cara. Uma noite de muito conhecimento. Toda vez que a gente grava, sempre acaba aprendendo uma coisa a mais, né? Então, obrigado por mais uma. Isso aqui é bom. Brody, quer deixar tuas redes aí, meu? Sim, cara. Convidar o pessoal a se inscrever no canal Minha Vida em Vinil. Tamo aí. 2 vídeos por semana, mais a live de terça-feira, às 6:30 da manhã. Então, olha só que legal, cara. Você acorda cedo, vê a live, 8 horas você escuta o Redação Desconecta, e nas quintas-feiras você ainda pode, depois disso, ouvir o Desconecta Plus, cara. Entendeu? Então, sempre cedinho. E todo dia, às 6:30 da manhã também, o Marcelo Scherer lançando seus discos, os cortes das lives aí, né? Desconecta, então a gente é madrugador. Mas siga aí o canal Minha Vida em Vinil, cara. Faz uma força aí, vamos ver se chegamos a 2.000 ainda. Meio logo aí, tá no caminho. Boa. Sensacional. Virgílio, meu velho, primeiro, muito obrigado aí pela tua primeira participação. Vão ter outras, com certeza, aí pra gente trocar ideia. É um cara que tem um puta conhecimento, agrega muito aí esse bate-papo que a gente teve hoje, e com certeza a gente terão outras sessões, né? Já fica o convite antecipado, tu negando, já tá aceito. Não, tô dentro. É só me chamar que eu tô dentro. E... sabe, né? Eu venho tentando agora também, assim, um pouco escrever, um pouco sobre música. Tenho escrito algumas coisas ali no Desconecta já. Eu até me esqueci de dizer aqui, né, cara? Tu tá iniciando um podcast também, né? Já tá no 4ª ou 5ª edição agora, né? Isso. Eu e um amigo meu, a gente tá com um podcast que é o Dois Tons Podcast. Também tem no YouTube e no Spotify. A gente tem 4 até agora. A gente vai gravar, acho que mais um essa semana. Mas começando devagarinho, assim. Quem puder dar uma conferida lá, a gente agradece. 2 tons, né? Isso aí, 2 tons. Show. E só chamar que eu tô dentro aí. Fechou. Vamos bater mais papo, cara. Que aí tem conteúdo, né, cara? Isso que é bom, né? O que a gente gosta, né? Trocar ideia, gosta de música, isso que é o mais importante, cultura, isso que é o que nos move deste lado. Exato. Então, galera, pode conferir os textos aí do Virgílio Migliavaca lá na Desconecta, e também aí os 2 Tons Podcast que ele tá iniciando agora, cara. Procurem aí. Procurem não, né? Vou deixar o link na descrição, né? Deixa de ser mal educado, né, ô Bruxo? Pois é. Aí. Vou deixar 2 links. Um pro parte de autores da Desconecta ali, do Virgílio, e também o outro ali pros 2 Tons. Gurizada, fechamos então. Foi um baita papo aí, demais. Muito bom trocar ideia aí com a galera que gosta de música, respira música e principalmente gosta de Smiths, né, cara? Uma das bandas favoritas da casa. Lembrando, o patrocínio por aqui, Velute é o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse velute.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Receba mensalmente aí uma surpresa na sua casa, dentro de uma caixa com vários gifts, mas sempre respeitando o seu perfil musical. Era isso então, a gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos, até mais. Abração.